Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No programa de hoje, nós vamos falar sobre atualizações da campanha salarial petroleira, sobre a situação da Covid-19 na Revap, sobre o NPP, o PP3, RMNR e muito mais. Para falar sobre isso, eu conto hoje com a participação da Raquel de Souza, que é advogada da FMP e também do Sindicato de São José dos Campos, e falo também com o Rafael, nosso presidente. Fala, Rafa. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Boa tarde, retornando aí a participar do nosso importante podcast, importante ferramenta de comunicação do Sindicato com a Base. Muito bem, Rafael. Vamos começar, então, pelo local, né? Pela situação da Revap. Na última semana teve uma situação de risco de contaminação de Covid-19 na TE e também de condições insalubres para os trabalhadores. Por conta disso, teve reunião com a refinaria. Eu queria que você contasse para a gente o que exatamente aconteceu e o que foi debatido nessa reunião. Manu, você está correta, né? Tivemos um caso que foi denunciado pela base para o sindicato na transferência e tocagem, e com isso esse tema ganhou relevância na reunião que estamos fazendo com a gestão local, na cobrança permanente de condições de prevenção para toda a força de trabalho da Revap, né, em relação à Covid-19, em relação à pandemia. A denúncia foi de que entre os panos fornecidos para o pessoal, haviam panos que provavelmente eram rejeitos de algum hospital, né? Havia lá marcado no pano Hospital Estadual Mário Covas, né? Então nós cobramos que esses panos fossem retirados e que a Petrobras se explicasse em relação à aquisição, né, desse material. É inaceitável em tempos, digamos assim, normais. Imagine em meio a uma pandemia de uma doença como a Covid-19, você fornecer para a sua força de trabalho material, né, rejeito hospitalar. Então, essa cobrança foi atendida de pronto, né? A gestão se comprometeu a retirar de circulação esses panos e também, mas não foi só isso, né? Aproveitamos para cobrar que a gerência responsável fizesse uma auditoria na estrutura disponível para esse setor, né, a Casa de Controle 322, que nós não achamos adequada. Temos reclamações em relação ao tamanho do armário, reclamação em relação à sala onde ficam materiais importantes, como trena, enfim, que são usados cotidianamente pelos operadores, estão bem armazenados em condição insalubre, né, numa sala bem ruim, né? Mas não só isso, essa reunião também serviu para que a gente atualizasse a discussão sobre a importância de denúncia que a gente está fazendo, da desorganização do trabalho em meio à pandemia, com a retirada da equipe de manutenção do horário administrativo da TE e todo o serviço sendo empurrado para as equipes de turno, né? Então foi uma importante conversa, uma primeira conversa sobre esse tema com a gestão, né? Deixamos claro que nós não aceitamos a permanência dessa condição, né, porque existe uma sobrecarga enorme no turno da transferência e tocagem. Não era à toa que havia essa separação entre a operação e a liberação de equipamentos no setor. É um setor diferente, em que os operadores percorrem grandes distâncias, né? Um único operador, por exemplo, ou operadora, cuida da área de GLP, na área 325, que é extensa, enorme, e também cuida da área de petróleo e resíduos, que é a área 328. Que também é enorme, né? Então, não dá para manter essa organização. Colocamos o nosso ponto de vista que hoje existe um grande risco na refinaria nesse setor por conta dessa sobrecarga, e esse debate vai continuar com a gestão da Revap, mas nós também pretendemos envolver o Ministério Público do Trabalho, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego, até para exigir, né, que o efetivo e o número de tarefas seja respeitado a partir daquilo que a própria empresa preconizou, que é o método, né, o OM, que definiu o efetivo da refinaria. Nós já temos importantes divergências em relação ao OM, que considera apenas as tarefas isoladas, né? Nós achamos que a operação é algo articulado entre várias pessoas. O operador não está abrindo uma válvula na área porque da cabeça dele. Pelo contrário, ele está conversando com as pessoas que estão operando o STCD na casa de controle, está se articulando, por exemplo, com outras unidades, enfim. É muito mais complexo que uma simples medição de tempo de tarefa. Mas nem mesmo o OM e a Petrobras têm atendido. Então, o sindicato acha importantíssimo
fazer essa discussão da organização do trabalho dentro da refinaria, como também do quantitativo, né, da quantificação do efetivo, né, que a gente também acha que precisa levantar essa questão fundamental para a garantia da saúde e segurança, não só dos trabalhadores na refinaria, mas também como da comunidade no entorno. Muito bem, então, Rafael, o sindicato segue acompanhando essa situação na transferência e estocagem, já teve inclusive um tocha especial expondo uma série de situações de risco nesse local e também denunciando a precarização e a falta de força de trabalho, e o sindicato vai continuar acompanhando, e assim que tiver novidades em relação a isso, nós vamos tratar aqui no Petrocast e também nos nossos outros canais. Eu quero aproveitar também para agradecer, para dar um beijo na Elis, que agora a Elis é participação em praticamente todas as lives e nos Petrocasts do sindicato. Em tempos de pandemia, logicamente, o Rafael está em casa, eu também estou em casa, assim como toda a equipe do sindicato. Então a Elis está aí, como sempre, participando junto com a gente. Um beijo para a fofa da Elis. Eu quero... Rafael, vamos passar agora aqui para o próximo ponto da pauta, que é a campanha salarial. A Petrobras apresentou proposta, rejeitando já de antemão a reivindicação dos trabalhadores, que é que não houvesse negociação agora, durante a pandemia, que houvesse a prorrogação do acordo coletivo, e um dos principais pontos é a questão da AMS, um dos principais ataques. Eu queria que você falasse como é que está a situação da campanha salarial e que retomasse novamente essa questão explicasse, né, para os trabalhadores o que significa esse ataque, essa proposta que a Petrobras está colocando para a AMS. É isso, Manu. De fato, a Elis está aqui com a gente, participando de todas as atividades, né? Tá agradecendo aí a sua saudação. Para falar sobre a campanha, a FNP ontem reenviou, né, a sua exigência de adiamento das negociações para após, né, o estado de calamidade pública que está instaurado no país por conta da pandemia da Covid-19. Isso tem um motivo muito, muito significativo, certo? É impossível de que a gente exerça o nosso direito de lutar em defesa do acordo coletivo de trabalho contra o congelamento salarial e a retirada de direitos que já foi proposta pela Petrobras, sem colocar vidas em risco. A organização dos trabalhadores em greves, enfim, fazendo assembleias, se articulando, né, para responder de maneira adequada a esse ataque, não tem como ser feita sem algum risco para a vida das pessoas. A pandemia está aí, a Petrobras precisa entender isso, certo? A própria empresa já anunciou que vai manter 90% do horário administrativo em casa até dezembro. Tem várias outras medidas que estão sendo tomadas pela empresa em nome da pandemia, mesmo fora da Petrobras. As eleições municipais foram adiadas, as Olimpíadas que ocorreram esse ano foram adiadas para o ano que vem, então não é sensato que a Petrobras insista que é possível negociar, ter boa fé, né, ter boa fé dentro dessas negociações em meio a essa pandemia, certo? E, além de tudo, a proposta representa um claro desrespeito, né? A força de trabalho está arriscando suas vidas para que a população possa enfrentar a pandemia, tendo gasolina, diesel, o gás de cozinha, que está sendo muito consumido porque as pessoas estão em casa. Essa turma que está trabalhando nas unidades e nas plataformas são o principal alvo da proposta enviada pela empresa. Então, no mínimo, desrespeitoso por parte da gestão da Petrobras insistir nessa negociação dessa forma e também nesse patamar de retirada de direitos, mesmo com as pessoas arriscando suas vidas para garantir que a sociedade possa enfrentar a pandemia. Por outro lado, né, tem a questão da AMS que você falou, que além de propor o aumento do custo do plano de saúde em meio à pandemia, que é qualquer coisa, né, a Petrobras pretende impor a política da resolução CGPAR 23. Aí o alerta que a gente precisa fazer para a turma, né? A resolução CGPAR 23 é um ataque do governo contra os planos de autogestão das estatais federais. Então a Petrobras pretende, dentro do acordo coletivo, impor essa política, e a primeira coisa que ela tenta é aumentar a participação dos trabalhadores no plano, né, de 70-30 para 60-40 esse ano, mas visando 50-50 no futuro, mas também essa política avança. A resolução CGPAR prevê ataques do tipo a retirada do plano do rol de benefícios da categoria, a retirada do plano para as pessoas que têm menos de 10 anos de companhia na aposentadoria. Então não é só aumentar o custeio, não. Essa resolução CGPAR 23 vai mais fundo. E
a já anunciada fundação, que a Petrobras anunciou aí para fazer a gestão da AMS, significa preparação, sim, para privatização. Deixaram claro que querem buscar os custos de um plano de saúde privado, que daí tem a ver também com o sucateamento, a qualidade da AMS. Hoje a AMS tem uma tabela de preços para credenciados que é superior à média dos planos de saúde privados, e eles querem buscar igualar aos planos de saúde privados. Com isso, a gente entende que, igualando, vai estar preparando para privatizar a AMS no futuro, já deixando no mesmo patamar. Beleza, Rafael, vamos para o próximo ponto da pauta, então, que é a Petros. Tem novidades aí em relação ao PP3, saiu notícia nova essa semana, e tem algumas definições também da FNP e dos seus sindicatos em relação ao MPP. Queria, então, que você falasse sobre esses dois pontos. Então, Manu, em relação ao NPP, na verdade, é para esclarecer essa nota que soltamos, de que estamos estudando uma possível ação de indenização contra a Petrobras. É algo muito, assim, digamos, inicial, que vem aí de uma decisão que está causando muitas dúvidas para o pessoal, que é uma decisão lá do Espírito Santo, em que a Petrobras foi condenada a indenizar um aposentado, na primeira instância, e o pessoal, por óbvio, está interessado em saber se é possível. Então, os sindicatos da FNP e seus jurídicos estão estudando a viabilidade dessa ação. Mas já adianto o pessoal tomar muito cuidado, porque uma ação individual, hoje, ela tem muitos riscos. Se essa ação for feita de maneira individual, o custo dos honorários de sucumbência, em caso de derrota, podem ser muito altos e inviabilizar a vida dos companheiros. Então, os sindicatos vão analisar, e se tiver a mínima chance da gente propor essa ação de maneira coletiva, uma ACP, ação civil pública pelos sindicatos, nós faremos isso. E também, se a gente achar que é uma ação que não vai prosperar, nós vamos fazer o debate de maneira muito transparente e trazer para o pessoal a posição dos sindicatos. Mas, mais uma vez, os nossos interesses são os interesses da categoria. Nós não temos nenhum outro interesse dentro dessa discussão. E, claro, os sindicatos alertam sempre para o pessoal ficar esperto, porque, de maneira legítima, os escritórios particulares buscam clientes, certo? Tem uma diferença na atuação do jurídico dos sindicatos para escritórios particulares. Nós estamos dizendo e falando dos nossos associados, cuidado na escolha de se preferir fazer individualmente, cuidado na escolha de seus representantes, seus advogados, e dê preferência para a discussão coletiva. É um tema muito controverso, muito arriscado, e não vale a pena andar sozinho nessa situação. Os sindicatos estão aí para isso, então logo a gente tem uma definição, vamos divulgar para a base, como nós sempre fizemos, tendo o interesse coletivo como norte. E sobre o PP3, saiu no Tocha uma pequena nota aí, é alertar o pessoal, é um plano CD puro, que transfere todos os riscos para as costas dos trabalhadores, ao contrário de um plano de previdência que beneficia a renda vitalícia, a renda até o final aí da vida dos participantes assistidos, tem um viés financeiro, propondo saque de parte da reserva. Com isso, os riscos são muito grandes para quem aderir a esse tipo de plano CD de contribuição definida. Não temos ainda um modelo totalmente definido e aprovado, por isso não temos como avançar mais nessa discussão, mas já estamos estudando, todo o jurídico da FNP e seus sindicatos estão de olho. Assim que o regulamento for divulgado, nós iremos orientar os nossos sócios, dos sindicatos, sobre os riscos e o que está por trás dessa proposta do PP3, um plano CD puro, que o movimento sindical de conjunto e a categoria sempre combateram. Beleza, Rafael, tá dado o recado. PP3 é uma cilada, não caia nessa. E lembrando, na próxima quarta-feira, dia 29, a FNP e seus sindicatos fazem mais uma live da série de lives que vem acontecendo agora toda semana para discutir campanha salarial. E o tema dessa live vai ser Petros e AMS. Vamos ver se até lá vai ter alguma novidade, ou se não, vamos novamente ficar por dentro aí dos debates, tirar as dúvidas e também fazer parte dessa mobilização nas redes sociais, que é a mobilização em defesa da prorrogação do acordo coletivo. Eu vou agora falar com a Raquel, que vai trazer aqui também seus comentários, sua avaliação em relação à campanha salarial,
e a RMNR. Rafael, obrigada. Vai cuidar da Elis. Até a próxima. Valeu, Manu. Muito obrigado. Obrigado aí aos ouvintes do Petrocast. Até a próxima. Raquel, eu queria começar o papo contigo. O Rafael falou agora sobre a situação da campanha salarial. A FNP enviou novamente um ofício para a Petrobras, reafirmando a necessidade de prorrogação do acordo coletivo diante da situação. Queria que você falasse um pouco sobre como vocês estão vendo isso. Olá, Manu, olá, ouvintes. Essa campanha salarial, ela é uma campanha salarial sui generis. Ela se dá no meio de uma pandemia, com todos os problemas que a categoria tem vivido, e esse ofício da FNP, ele relata justamente isso. Está na hora da Petrobras agir de boa fé com seus empregados e garantir a prorrogação do acordo e a suspensão da negociação do novo ACT até o fim da situação de calamidade pública. Nós temos uma categoria que está adoecida, como boa parte da classe trabalhadora nesse país. Adoecida emocionalmente, adoecida mentalmente, e muitos adoecidos com Covid dentro das plataformas, dentro das refinarias, sem uma política séria de combate da pandemia, inclusive dentro da empresa, com testagem em massa. Ou seja, nós estamos entrando numa campanha salarial com o time todo contundido e sem poder fazer gol. Por que eu digo sem poder fazer gol? Uma das principais armas que a Constituição Federal ela dá aos trabalhadores para poder reivindicar os seus direitos e para poder fazer frente à pressão patronal é a greve. Bom, muitos alegam, mas dá para fazer as assembleias, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Dá. Agora, dá para fazer greve? Não dá. Mesmo as assembleias, vamos pegar, por exemplo, o pessoal, tem muita gente que tem dificuldade com o manejo da tecnologia. Nós não estamos trabalhando com uma categoria que só tem millennials, vamos dizer assim. Nós estamos trabalhando com uma categoria que tem trabalhadores com mais de 50 anos, com mais de 60 anos e que não são adaptados à questão da tecnologia. Nós temos os aposentados que fazem parte da categoria também e que têm que participar das assembleias. Por quê? Porque situações que são decididas dentro da Assembleia, exemplo da MS, que está sofrendo um grande ataque, influencia diretamente a vida dos aposentados. Então, tem muito aposentado que já tem mais 70, 80 anos e que não vai conseguir participar, inclusive, das assembleias. Mas, principalmente, se as negociações não chegam a um bom termo, os trabalhadores estão impedidos de fazer greve. Você entrar numa negociação dessa forma, na realidade, você já entrar perdendo, praticamente por WO. Então, nós entendemos que, nesse sentido, para se preservar a boa-fé negocial, é necessário suspender as negociações e prorrogar o acordo. Prorrogar o acordo em respeito, inclusive, à categoria, em respeito a cada um dos trabalhadores que, durante esse período difícil que o país, que o mundo está passando, estão mantendo seu trabalho, estão mantendo a empresa produzindo, gerando riquezas, gerando energia. Então, nós achamos que, nesse sentido, para preservar, inclusive, a saúde mental e emocional dos seus trabalhadores, a Petrobras tem obrigação moral de prorrogar o acordo. É só isso. Isso não vai trazer nenhum custo a mais para a Petrobras. Então, nós achamos que esse é o melhor caminho. Não tem condições de impor uma negociação aos trabalhadores nesse momento em que o time está todo desfalcado, que o time está machucado e que não pode fazer gol. Perfeito, Raquel. Cada dia fica mais evidente que a Petrobras quer se aproveitar desse momento para impor retirada de direitos, porque o que a categoria está pedindo não é nada demais, está pedindo alguns meses aí para, a partir da mudança da situação, para aí sim se passar a negociar com paridade de armas, né? Agora, eu queria abordar um outro assunto com você, Raquel, que é sempre um tema de bastante interesse da categoria, que é a RMNR. Está havendo, inclusive, agora uma mobilização por parte dos petroleiros de tentar cobrar os ministros do STF para que se julgue essa ação, né? E é claro que a gente entende que o julgamento ele é bastante positivo, mas esse é o melhor momento? Como você avalia a situação dessa ação no momento? Manu, a sua pergunta ela é muito difícil. É aquela situação que a gente fica entre a cruz e a caldeirinha. Por quê? Tudo vai depender
da composição do tribunal. Essa questão da RMNR, por exemplo, se existe, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele deu uma liminar suspendendo o andamento das ações, ele se baseia em quê? Na possibilidade de existir repercussão geral e de existir violação ao artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Bom, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela vai totalmente na contramão de uma decisão que foi tomada pelo mesmo STF nos idos de 2015, quando julgou o tema 795, que tratava justamente sobre a questão da RMNR. Quando o Supremo julgou aquela questão, ele reconheceu por maioria que não existia repercussão geral na questão. Então, se não tem, porque se tratava de matéria infraconstitucional, então, se não tem repercussão geral, o processo morre ali. Né? Bom, naquela época, o ministro Gilmar Mendes votou pela existência de repercussão geral, ou seja, ele foi o voto vencido e a ministra Carmen Lúcia não se manifestou. Bom, de lá para cá, o tribunal mudou. O relator, inclusive, do tema 795 era o ministro Teori Zavascki, falecido Teori Zavascki. Bom, hoje nós temos uma composição diferente do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não sabemos qual vai ser o posicionamento do STF nesse momento, em relação a esse tema. Mas nós temos um outro fato, que é que o ano que vem, na realidade, a partir do final desse ano, nós já vamos ter um outro Supremo Tribunal Federal, uma outra composição. Por quê? Porque em novembro sai o ministro Celso de Mello, e em julho do ano que vem sai o ministro Marco Aurélio Mello. E a gente vai ter 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro. Bom, esse é um dado importante porque, infelizmente, o que nós temos é que o STF, ele acaba muitas vezes sendo um tribunal político dentro dessa situação. E o que me leva a perguntar se aguardar a nomeação de 2 novos ministros alinhados aos interesses do governo, se eles vão ter como se diz, a imparcialidade necessária para decidir a matéria de acordo com o que rege a Constituição e a lei. É esse o questionamento que se fica. Nesse sentido, talvez seja melhor para nós, sim, ter um julgamento nesse ano. Por que eu digo talvez, Manu? E aí, essa que é a grande dificuldade. Nós estamos também num momento político e econômico extremamente delicado no país. E a Petrobras, inclusive, quando a gente fala de pressionar para julgar, está desde maio no STF, aguardando julgamento, uma tutela cautelar ajuizada pela Petrobras, pedindo coisas absurdas, diga-se de passagem. Nós, inclusive, tratamos disso em uma das nossas lives, que ela pede, na realidade, para simplesmente suspender o pagamento que ela chama obrigações de trato sucessivo, né? Proveniente da RMNR. O que é isso? É aqueles casos, olha, o processo transitou em julgado, a pessoa está aguardando para receber os atrasados, mas já está recebendo o complemento da RMNR em contra-cheque. A Petrobras pediu para suspender o pagamento de todas essas obrigações que estão sendo pagas mês a mês em contra-cheque, inclusive para as ações transitadas em julgado, que é um absurdo. Se a ação transitou em julgado, inclusive se ela transitou em julgado há mais de 2 anos, não cabe mais nem ação rescisória. Com menos de 2 anos, cabe a ação rescisória. Mas o pedido de suspensão, ele teria que ser feito dentro das ações rescisórias, não aqui. Por quê? Porque a coisa julgada, ela tem a ver com a segurança jurídica. Você não pode simplesmente, por questões de ordem econômica alegada, e que é uma balela essa questão de ordem econômica, querer simplesmente desrespeitar a coisa julgada, formada nos milhares de processos que tem em relação à RMNR nesse país. E aquelas que já transitaram em julgado há mais de 2 anos, não cabe mais qualquer discussão. Mesmo que o Supremo vier a dar uma decisão desfavorável, aqueles cujas ações já transitaram em julgado há mais de 2 anos e que a Petrobras não ajuizou ação rescisória, não há mais nada que se fazer. Então, o pedido é absurdo. E naquele mesmo momento ela pede também para fazer o levantamento dos depósitos recursais e colocar em troca um seguro-garantia,
Tá? Bom, essas duas petições, esses dois pedidos dela têm a ver com aquela desculpa de sempre. Que é muito dinheiro. A Petrobras fala que são 31 bilhões que ela vai ter que pagar aos seus trabalhadores. Agora, ela esquece que em 2018, final de 2018, ela pagou 12 bilhões em um acordo com os acionistas nos Estados Unidos, num processo movido em relação às perdas que esse pessoal, que os investidores tiveram. Ela fez um acordo de 12 bilhões sem ter qualquer decisão que a obrigasse a fazer isso. Então, quando é para remunerar os grandes investidores, a Petrobras vai lá, faz um acordo de um processo em que não houve nenhuma condenação e paga 12 bilhões à vista. Agora, esse processo da RMNR estava em 17 bilhões e foi subindo. Por quê? Porque quanto mais ela demora para pagar, mais essa conta vai subir. E dinheiro para pagar ela tem. A Petrobras, por exemplo, paga 4 bilhões por ano pelos aluguéis do duto da NTS, que ela vendeu por 17 bilhões. A NTS que tem um lucro garantido até 2028 de 49 bilhões. Então, o problema aqui não é dinheiro. O problema aqui é desrespeito com a sua força de trabalho. O mesmo desrespeito que ela está mostrando agora durante a campanha salarial, de se negar a prorrogar o acordo por alguns meses para garantir o mínimo de tranquilidade para os seus trabalhadores atravessarem essa pandemia. Então, nós estamos numa situação que não é simples. Nós achamos que hoje, também qualquer decisão dentro do Supremo Tribunal Federal, ela vai depender da pressão que a categoria faça. Porque a pressão aqui tem que ser para cima da Petrobras, de que pague o que deve aos trabalhadores e que negocie. Não quer mais ter a cláusula de RMNR? Incorpore a RMNR nos salários, porque aqui o que não dá é para ter redução de salário, mas incorpore. Faça uma proposta para os sindicatos que garanta a recomposição salarial, que garanta a integração da RMNR nos salários e resolva essa pendenga. Resolva essa pendenga. É isso que nós pedimos, que a Petrobras respeite a sua força de trabalho. E ela não está respeitando. Então, a nossa pressão é para cima do STF, mas é principalmente para cima da Petrobras. E o programa de hoje fica por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição de som é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!